Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Paulo fez 3 grandes viagens divulgando o cristianismo, né? Nessas 3 grandes viagens, ele foi alvo de perseguições, né, de prisões, né, as mais variadas, de agressões físicas, inclusive, né? E ele dizia para os companheiros que lhe acompanhavam, notadamente na segunda viagem, que foi Silas, depois ele convida Timóteo e Listra para acompanhá-lo, né, quando se hospeda na casa da mãe e avó de Timóteo, ele dizia nos colóquios por Silas que ele tinha que aproveitar todo o tempo possível para que ele fosse grato a Jesus, por ter, claro, obviamente, né, compreendido tudo o que aconteceu com ele e lhe chamado para a tarefa. Então, nas prisões em que ele era colocado, jamais ele perdia tempo, né, em falar com os prisioneiros, e quando não, até com os carcereiros. Notadamente, quando ele sai a primeira vez, né, da chamada Anatólia, que ele vai para, de fato, a época ainda a Anatólia não era conhecido como continente europeu, hoje é o território da Turquia, né? Parte era Oriente, parte vai dar origem à Europa, depois hoje é tudo Europa, né? E quando ele vai a primeira vez para o Ocidente, então assim chamado, ele vai para a Macedônia, né? Ele vai para Filipos. Ali, ele já tinha estado uma primeira vez e tinha saído, obrigado a sair assim meio, né, correndo, né, para não dizer fugido, porque ele não fugia de nada. Mas nessa segunda viagem ele é preso em Filipos, né? E aí acontece um fenômeno interessante que é retratado na obra Paulo Estevam, que para mim talvez seja uma das obras mais extraordinárias que se pode conhecer até hoje da lavra do nosso, né, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas é um livro extraordinário. Não há quem não lê, não chore, não reflita, etc. E ali há um pequeno tremor de terras, né, em Filipos. E as portas, até chegar a abrir as portas das celas da prisão. E haviam vários prisioneiros, fugiram, mas e eles, Silas, embora agredidos, né, estavam todos com o corpo, o rosto macerado, inchado, etc. Eles não fugiram, e o carcereiro se impressionou com aquilo, o que vai ser assim um ápice da sua conduta enquanto ele era prisioneiro. Então, ele passa a madrugada inteira falando das máximas de Jesus para esse carcereiro. No final da sua fala, já pelo amanhecer, ele faz uma confidência ao carcereiro, né, que ele era cidadão romano, que ele não pudera nem dizer enquanto estavam agredindo eles e prendendo eles, Silas. Então, o carcereiro vai e avisa as autoridades, os juízes locais, que ficaram com medo, ele era uma província romana, e vão libertá-lo. Mas essas oportunidades eram oportunidades ricas. A gente vê hoje, você falou bem para encerrar, muitos e muitos irmãos, né, se dedicando à tarefa de levar a mensagem aos presídios, né, às delegacias, etc., porque a criatura humana, às vezes, ela se coloca em alguns despenhadeiros complicados, né, fruto da própria, às vezes,
né, em vigilância, etc. Não podemos condenar ninguém, todos somos filhos de Deus. Então, ele aproveitava todos esses momentos da sua vida para falar sobre a mensagem do Cristo, principalmente nas prisões. Cris, tem uma mensagem aqui no nosso bate-papo. Se Paulo não estivesse dentro de Saulo, jamais, está escrito assim, Saulo não se tornaria Paulo se Paulo já não estivesse dentro dele. E depois também do seu comentário, Cris, eu vou agregar um aqui já antecedendo um pedido ao Francisco que ele fale um pouquinho depois de Timóteo. Por favor, Cris. Eu estava destacando justamente a Neldes Rosa, né? Fez essa citação de Erich Fromm. Quando eu penso em Paulo, quando eu estudo Paulo, eu percebo que é um dos personagens assim da humanidade que foi mais autêntico consigo mesmo, mais verdadeiro. Ele foi o modelo que Jesus tentou apresentar, o antimodelo que Jesus tentou despertar quando ele chamava os religiosos da época que ocupavam lugares de projeção, de destaque, mas que eram hipócritas, né? Então, os ai de vós hipócritas de Jesus, era Jesus tentando dizer para as pessoas, sejam autênticos, sejam vocês. Chega de representar papel, de interpretar papéis, né? Tenha coragem de olhar para dentro e ser verdadeiro, ou seja, aquilo que você pensa, que seja aquilo que você fala, e que seja aquilo que você sente, e que seja aquilo que você faça. Porque na época se falava uma coisa, mas se fazia uma outra e se pensava uma terceira. Então, Jesus, em vários momentos, ele nos chamou a atenção dos sepulcros caiados, dessa hipocrisia, dessa falsidade, e muitas vezes nem era uma falsidade com intenção negativa de prejudicar o outro, mas até um próprio auto-engano. E Paulo, ele serve de modelo para essa recomendação de Jesus, porque no seu trajeto ele consegue ser o que Jesus dizia quando falava para de ser hipócrita. Então, uma das características que o Francisco traz, a gente poderia continuar essa lista, que a gente sabe que teria mais, dizendo isso, né? O quanto ele não foi hipócrita, o quanto ele foi autêntico e o quanto ele correu atrás e batalhou e sempre teve coragem de anunciar aquilo que de fato ele acreditava, seja de um jeito, correndo e perseguindo cristãos quando ele entendia que era isso e depois se reconhecendo. E Paulo, quando ele faz a sua vida, ele traz para a gente uma espécie de um diário, a gente consegue olhar os escritos dele tentando e conseguindo identificar o quanto ele expunha para os outros, ele deixou escrito esses dilemas que fazem parte de todos nós, mas que muitos de nós escondemos porque não falariam bem da gente, não fariam uma boa impressão. Nós ainda nos importamos muito com o que os outros acham de nós, nem que isso custe um tanto da nossa experiência de vida, um tanto do nosso progresso. Então, ele começa a vida, logo no começo, uma das frases que ele fala é o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, ele já começa mostrando para a gente esse dilema interior que nós temos, porque nós temos conflitos, nós temos padrões disfuncionais instalados. Nem tudo que eu planejo fazer, eu faço uma aula, às vezes, a respeito de um tema, para no momento seguinte me atropelar e falhar justamente na recomendação que eu acabei de dar. Mas quem de nós admite isso? Então, ele era autêntico de olhar para ele e falar, eu ainda não sou quem eu queria ser, eu ainda trago em mim zonas sombrias que eu não sei identificar, não consigo praticar aquilo que eu acredito. Ainda não estou alinhado em aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Quando ele termina a vida dele, uma das coisas que ele, lá no final, quando ele já tinha vivido um bom tanto, né, a sua vida, e ele já partindo, ele diz assim, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Agora ele já diz, ainda assim, autêntico, sem arrogância, sem pretensão, e ele estava dizendo o seguinte, eu consegui fazer a reforma íntima, né, que nós espíritas devemos fazer para nos considerarmos verdadeiros espíritas, né?
esses esforços em empreender essa reforma íntima. Paulo fez a ponto de estar unido com o Cristo nesse aspecto também de se iluminar, de ter se iluminado, de ser crístico, né? Então ele diz, não sou eu quem vive, é esse aspecto do Cristo iluminado que vive em mim. Então ele consegue contar para a gente que ele fez essa terapia que nós viemos aqui para fazer, da reforma íntima, da iluminação. Ele já tinha, assim, condições, como Erich Fromm fala, ele já tinha isso para poder resgatar, mas nós também temos, e nem por isso conseguimos, ao longo da nossa vida, resgatar quem somos. Muitas vezes passamos por uma vida tentando ser uma outra pessoa que não somos, terminamos a vida sem identificar quem em nós é de verdade esse espírito, o que eu vim fazer aqui. E ao longo da sua vida, eu destaco 2 trechos, para mostrar o quanto ele estava preocupado em continuar nesse projeto de se iluminar. Quando ele admite a questão da persona, por exemplo, e diz, no trecho que o Luiz leu, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Dizendo que não basta ter aparência, não basta fazer barulho, não basta ser reconhecido, ser ouvido, é preciso ter autenticidade, ter unção daquilo que se fala, carregar no coração o amor, porque aí sim eu estou alinhado, eu não estou fazendo por uma aparência, por uma veste de religioso que eu me coloquei para desempenhar um papel que eu me impus. E passo algumas vezes uma vida inteira vestindo essa persona sem deixar que ela transforme o meu mundo íntimo. E um outro trecho que ele diz também muito interessante é quando ele fala assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque renovando o vosso entendimento, experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Paulo, então, trazendo para a gente esse convite. Não se conforme com esse mundo, não. Faça crítica, olha, analise, observa, vê o que serve e o que não serve. Mas ao contrário do que a gente costuma fazer, que é agora vai lá e conserta o mundo, Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Para eu mudar esse mundo que eu não me conformo com ele, só tem um jeito. E é pela minha renovação, e pela sua e pela dele. Então, eu só consigo mexer no mundo através de mim. Isso é o máximo do moderno pensamento psicológico. Mas Paulo já disse isso lá. Não vos conformeis com o mundo, mas renovai a você. Sou eu que tenho que me modificar para que o mundo se modifique. Parece que tem até física quântica aí, que o olhar do observador determina, né, a realidade. Então, ele era muito íntimo. Ele fazia muito esses mergulhos e ele tinha muita consciência de que estágio ele estava evolutivo, de quem ele era e de quem ele não era. Daquilo que ele já dava conta de fazer e daquilo que ele admitia que ele ainda não tinha. Não adianta mostrar para os outros, né? Então, para mim, ele é o grande exemplo de modelo terapêutico de vida, do quanto é possível você utilizar uma vida para sair de um estágio A, reconhecer as suas fragilidades para chegar nesse estágio B, que é o que todos nós almejamos, mais próximo da perfeição, da felicidade, de Jesus, que é nosso modelo, né? Então, eu trago Paulo nessa condição sempre de modelo de reforma íntima, essa que é autêntica, que não é hipócrita, como até hoje muitas vezes a gente faz. A gente adora títulos, a gente adora hierarquias, a gente adora aparências, a gente adora, enfim. E, de fato, nós fazemos palestras de coisas que são vazias aqui dentro. Elas estão aqui, mas ainda não foram internalizadas. Não posso dizer ainda que o Cristo já está sendo, né, fazendo parte de mim. Ainda é algo que eu busco conhecer, ler, falar, mas não necessariamente me reformar através dele. É trazer para nós pessoas, né, que foram referências numa história, na humanidade, e outro aspecto também, que diante que a Cris está comentando, vocês falaram, irmãos, é a determinação que Paulo tinha quando ele não tinha entendido, né, não tinha o Cristo em sua vida, a determinação em que ele era um líder perseguidor, né, das pessoas. E essa mesma determinação, quando ele teve o insight na vida dele,
para o bem, não é? Então, essas características, Cris, que você comentou, reforça, né, essa determinação que ele era quando jovem, para o lado não bom, né? Não vamos para o lado não bom. E quando ele se tornou uma pessoa melhor, ele teve essa mesma energia, essa vontade de mudar, né? E foi aonde realmente ele conseguiu se descobrir como ser humano, né? E como esse ser espiritual que deixou em nós essa vivência. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.